noite, pessoal. Boa noite. Doutora Milena Vieira, advogada trabalhista. Estou aqui na nossa segunda live no 3 Pontos Studio Live, no nosso quadro Diário Jurídico. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é a rescisão indireta. Quando o trabalhador ele pode sair e garantir todos os seus direitos trabalhistas. Tem muita gente que chega no meu escritório e fala: doutora, não aguento mais esse trabalho, eu preciso sair de lá, não estou aguentando. Então a gente pode sim pedir a rescisão indireta se caso o seu empregador estiver sofrendo, esse trabalhador estiver sofrendo alguma falta grave do empregador. E isso é chamada justa causa do patrão. Semana passada a nossa live foi justa causa do trabalhador, hoje a nossa justa causa do patrão existe também e está garantido por lei. Então, se você conhece alguém que vive sendo humilhado, com salário atrasado ou trabalhando em condições ruins, já manda essa live para ela chegar agora para ele, que pode ser que você dê um empurrãozinho nessa pessoa para ela buscar os seus direitos. Isso é muito importante. E o que é a rescisão indireta? Rescisão indireta é quando o trabalhador ele encerra o contrato de trabalho por falta do empregador. Ou seja, o empregador ele não está cumprindo com os deveres legais na relação de trabalho. Então, é um direito do trabalhador sair dessa empresa e ainda garantir todos os seus direitos. Eu tive um atendimento semana passada sobre isso e a cliente entrou em contato comigo falando assim: faz os cálculos para mim, eu quero pedir para sair e eu quero ver quanto que dá, se eu não vou perder muito. Eu, muito curiosa, advogada, né? Falei: mas por que você quer sair desse trabalho? Por que você quer pedir a demissão? E acabei descobrindo nesse atendimento em que ela tem o direito à rescisão indireta, por ela estar doente e essa doença é decorrente do trabalho. Então a gente consegue aí pleitear uma rescisão indireta para ela. Então isso é muito bom quando a pessoa busca, ela entrou em contato comigo querendo uma coisa e acabou que a gente descobriu uma estratégia melhor dela garantir muito mais direitos dela, em vez dela pedir só a demissão do trabalho. Teve um outro atendimento também, isso foi no finalzinho do ano passado, em que ela comentou comigo: eu quero sair da empresa por motivos pessoais. Eu falei assim: tá, mas vamos ver se cabe uma rescisão indireta desse contrato de trabalho? E acabou que essa empresa estava certinha, a empresa não cometia nenhuma falta grave para ensejar a rescisão indireta. Então acabou que eles fizeram um acordo, hoje esse acordo ele é lícito, um acordo entre o empregado, entre o trabalhador. Eles podem fazer esse acordo hoje em dia, a pessoa só vai ter que pagar. O empregador paga 20% da multa do FGTS e o trabalhador paga 20% da multa do FGTS. Só que a pessoa perde o direito ao seguro-desemprego. É ruim, mas é muito importante também a gente saber também que a empresa ela está agindo corretamente. E isso é muito bom. É uma empresa que está cuidando do seu funcionário, está cuidando do seu trabalhador e lá, infelizmente, não teve nada para a gente conseguir essa rescisão indireta. Essa rescisão indireta está prevista na CLT, no artigo 483, e lá tem uma lista de algumas maneiras de a gente conseguir essa rescisão indireta, esse encerramento do contrato de trabalho por justa causa do empregador. Então, o patrão ela vai estar cometendo alguma falta grave que garante que você consegue essa rescisão indireta. Um primeiro ponto que é muito comum é o atraso ou a falta de pagamento do salário. Um pequeno atraso isolado, isso pode sim ser tolerado, não cabe aí uma rescisão indireta, mas reiteradamente isso vai virando rotineiro, todo mês aquele empregador, ele vem atrasando o seu saldo de salário, lembrando que o pagamento do salário tem que ser feito até o 5º dia útil do mês. E sábado conta como 5º dia útil. Então, se a empresa não abre no sábado, mas na sexta-feira, o 5º dia útil dá no sábado, ele tem que pagar na sexta-feira. Não importa se a empresa não abre no sábado ou se você também não trabalha no sábado.
Então, teve um processo que a gente entrou, estava com pagamento em atraso de 3 meses, a gente conseguiu pleitear aí a rescisão indireta e ela recebeu todos os saldos de rescisão de verbas rescisórias perante a justiça. Lembrando que a rescisão indireta a gente tem que ingressar na justiça para a gente conseguir ela, tá? Falta de depósito no FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Isso é o mais comum, é um dos casos que a gente mais tem visto na Justiça do Trabalho. São casos assim, em que a maioria das vezes atrasa o FGTS ou também não deposita o FGTS. A gente consegue entrar na Justiça do Trabalho, pleitear essa rescisão indireta do contrato de trabalho e garantir aí todas as verbas rescisórias. Na maioria das vezes, quando é só a falta do depósito do FGTS, não tem aquela obrigatoriedade, às vezes o juiz dispensa que a parte reclamante, o trabalhador, ele tenha que ser perguntado, fazer perguntas, porque ali só matéria de fato ali já consegue constituir esse direito da rescisão indireta. Um assunto muito polêmico também, que causa muita dúvida, muito medo para os trabalhadores, é o assédio moral ou sexual na relação de trabalho. As humilhações constantes que você recebe, os gritos, as ameaças, sabe aquelas brincadeirinhas bobas, constrangedoras, que são comportamentos que ferem a dignidade do trabalhador, também cabe rescisão indireta. Uma vez eu atendi uma funcionária em que na maioria das vezes ela era chamada por apelidos de outro colega de trabalho. Se a empresa ela sabe do que está acontecendo ali, isso configura sim um assédio moral e dá para entrar com uma rescisão indireta, além de condenar a empresa por danos morais. Então é importante a empresa sempre estar focada aí na melhor saúde mental do trabalhador, procurar ver o que está acontecendo dentro da empresa e ter sempre pessoas ali para olhar, verificar o que está acontecendo para que isso não ocorra dentro da sua empresa. Também temos a mudança abusiva da função ou local de trabalho. Isso acontece quando o patrão ele rebaixa você de cargo ou ele te muda de setor sem motivo, corta a comissão, transfere funcionário para outra cidade sem justificativo ou até mesmo para de pagar o vale transporte, que é garantido por lei. Alguma dessas alterações, para que ela aconteça, a gente precisa da anuência, ou seja, consentimento do trabalhador para que isso ocorra. Se caso ele vier a fazer isso, você pode também pleitear pela rescisão indireta do contrato de trabalho. Outra situação muito comum também, falta de condições no local de trabalho. Ambiente sem ventilação, sem o equipamento de segurança IPI, trabalhador que fica horas em pé sem ter aquele descanso ali para sentar, aquela jornada excessiva, aquela pressão psicológica, tudo isso é um descaso com a saúde mental e segurança do empregado. Não concessão também de intervalo para refeição, falta de pagamento correto de folgas e adicionais, não pagar a periculosidade que aquele trabalhador que ele é exposto a condições iminentes à sua integridade física ou à vida, que pode resultar em morte ou alguma lesão grave. Também deixar de pagar a insalubridade, condição de trabalho onde o profissional ele é exposto a agentes nocivos à saúde, como químico, físico ou biológico, acima dos limites tolerados e estabelecidos e garantidos por lei. Já vi um caso de uma funcionária de uma cozinha industrial, na qual ela trabalhava com equipamentos quebrados e calor extremo, sem o uso de IPI, que é o equipamento de proteção individual, e a justiça reconheceu a falta grave da empresa e conseguiu a rescisão indireta e conseguiu aí garantir todos os seus direitos e suas verbas rescisórias. Importantíssimo também, agressões ou ameaça. Infelizmente, isso ainda acontece. Tem casos em que o patrão ele descumpre esse requisito legal e acaba por agredir o seu funcionário.
Isso é uma discussão, isso é muito sério, isso não pode acontecer. Devemos sempre manter, né, que os dois lados da balança eles estejam equilibrados. Respeito entre empregador e trabalhador é importante. Então, se você sofre alguma ameaça, alguma agressão dentro do local de trabalho, durante a relação contratual, também cabe a rescisão indireta desse contrato de trabalho. Mas atenção, rescisão indireta não é tão fácil assim. A gente precisa comprovar ela. E uma das maneiras essenciais de comprovar é por mensagens, olerites, conversas com o RH, comprovantes de salário, os prints do FGTS, para você descobrir se você está aí hoje recebendo aí o seu fundo de garantia corretamente. É só você baixar o aplicativo do FGTS e você vai conseguir aí verificar se está realmente acontecendo esses pagamentos, esses depósitos corretamente ou está vindo em atraso. E se você tem intenção de sair às vezes desse trabalho, você consegue aí pleitear uma rescisão indireta. Umas coisas que eu vejo também é a gestante. Gestante, às vezes, ela sofre muita pressão psicológica, justamente quando ela avisa a notícia de que está grávida. E eu já vi casos assim, esses dias eu atendi uma gestante em que foi só ela contar para a empregadora dela que ela estava grávida, ocorreu que ela começou a reclamar do trabalho dela, nunca estava satisfeita. Então, uma das dicas que eu dei para ela nesse primeiro contato com ela foi dela gravar. Então, se você pode gravar, use essa como um benefício seu. Desde que você esteja na conversa desse áudio, dessa gravação, essa prova ela é lícita e dá para usar corretamente dentro aí do nosso processo trabalhista. O erro mais comum é o trabalhador simplesmente aí parar de trabalhar, parar de ir no trabalho devido a algum problema que está acontecendo dentro da empresa, sem buscar uma orientação de um advogado primeiro. Então a gente precisa de reunir provas, precisamos aí entrar com estratégias para pedir o reconhecimento da rescisão indireta, de forma clara, de forma objetiva. Eu vou listar aí para vocês mais ou menos o que a gente consegue quando a gente pede a rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente consegue o saldo de salário, o aviso prévio indenizado, 13º, férias proporcionais mais 1/3 constitucional, a multa de 40% do FGTS, o saque do FGTS e ainda consegue o seguro-desemprego desde que você cumpra os requisitos para garantir esse benefício. Então, quando a gente entra com essa rescisão indireta, é como se a gente estivesse sendo mandado, demitido sem a justa causa. Por isso é importante, quando você vai sair da empresa, verificar se está tendo alguma violação do seu contrato de trabalho. Se você teve alguma humilhação, alguma perseguição, algum constrangimento, também é possível, nesses casos, pedir uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. O que o trabalhador deve fazer? É uma dúvida comum. Eu posso sair do trabalho antes da decisão do juiz? Isso vai depender de cada caso, mas em regra o ideal é continuar você trabalhando até que a empresa ela seja notificada pela Justiça do Trabalho que você ingressou ali com uma ação trabalhista. Mas tem outros casos em que você não suporta mais aí estar no local de trabalho, você não suporta mais que o patrão ele venha te humilhando, sofrendo ameaças. Dá para assim que a gente ingressar na justiça, você já notificar a empresa que você não vai voltar mais, que você ingressou com a ação trabalhista. Então, isso é muito importante. Um caso de assédio moral bem pesado, aquelas ameaças ou falta de pagamento nessas situações, mesmo antes de sair aí a decisão do juiz, dá sim para você sair com tranquilidade, mas dependendo do caso, é melhor esperar e é melhor buscar uma ajuda com um advogado para você ter essa noção se você pode ou não, se você tem que esperar ou não. Porque se você sai do emprego, antes aí do tempo, antes da notificação para a empresa, lembrando que às vezes notificação somente por WhatsApp, isso também não serve na Justiça do Trabalho, então é importante ingressar primeiro com a ação para depois você sair do trabalho. Então, conversar com o advogado, reunir provas,
mensagens, testemunhas, também é muito importante antes de entrar com a ação de rescisão indireta. O trabalhador, ele pode entrar na Justiça do Trabalho sem um advogado? Sim, dá para entrar sim, isso já está previsto em lei, lá no artigo 791 da CLT, o trabalhador consegue ingressar na justiça sem o advogado, mas no caso de rescisão indireta é muito complexo, é uma ação que exige muitas provas e exige pedidos corretos e cálculo das verbas. Então, se você entra na justiça e pede a rescisão indireta e você esquece aí de pedir a liberação das guias do seguro-desemprego, a multa do FGTS, né, os 40% da multa, mais o saque do FGTS, o juiz ele não vai te dar isso. Então, você vai perder um pouco dos seus direitos. Então, é importante que quando você entre, você procure um advogado para fazer isso para você e para te ajudar. Já vi pessoas entrando sozinhas, sem a orientação jurídica ou sem o advogado e acabar perdendo alguns dos seus direitos garantidos por lei. Porque se você entra com a ação e você não pediu o juiz ele não vai te dar sem você pedir. Isso se chama uma sentença extra petita, quando o juiz ele coloca aí direitos a mais para aquela pessoa que entrou na justiça sem ter pedido aquele direito. E o que acontece se o juiz ele não aceitar a rescisão indireta? Bom, aí vai depender muito do caso, mas na maioria das vezes o juiz vai entender que foi um pedido de demissão. Então, ela vai receber todos os direitos normais, só vai perder aí o seguro-desemprego, vai perder a multa do 40% do FGTS e o saque do FGTS. O restante ele vai conseguir pleitear isso normal. Por isso que é importante a gente sempre entrar com estratégia, com advogado, porque é importante sair da empresa antes, conversar com o advogado e avaliar se aquela prova ela vai ser suficiente para você ingressar na Justiça do Trabalho. Agora, se a pessoa ainda estiver trabalhando, ela entrou com a rescisão indireta e tem casos assim em que o trabalhador ele continua trabalhando e não conseguiu a rescisão indireta. Ela pode continuar trabalhando na empresa até que ela peça demissão ou até que o empregador mande ele embora sem justa causa. Vocês também têm uma dúvida muito importante. A doméstica, ela pode também pedir a rescisão indireta? Pode. A doméstica também pode pedir a rescisão indireta. Desde a Lei Complementar 150, a doméstica tem praticamente os mesmos direitos que qualquer outro empregado. Então, rescisão indireta é um instrumento de proteção. Ela existe para garantir que o trabalhador não seja obrigado a suportar humilhações, atrasos ou injustiça por medo de perder seus direitos. Se você vive algo parecido, o primeiro passo é buscar orientação. Posso te ajudar a entender o seu caso, se encaixar e o que fazer para sair do emprego sem perder nenhum direito teu garantido, sem nenhum prejuízo. Se essa live ela te ajudou, compartilha, salva, envia para aquele amigo que vive reclamando do patrão e me segue para sempre conteúdos aqui no 3 Pontos Studio Life, também no meu Instagram, que é Milena Vieira, com 2 L's, _ADV. Lá também eu costumo colocar bastante pontos jurídicos, decisões novas aí dos tribunais, para que você garanta aí todos os seus direitos. Trabalhar, ele é um direito, mas ser desrespeitado não é um direito seu. A justiça trabalhista, ela existe para equilibrar essa relação e ninguém precisa continuar no emprego que destrói a sua dignidade. Se você tem alguma dúvida, estou à disposição para responder, tá? Eu só vou entrar aqui para me ver. Alguém com alguma dúvida? Então, a gente já vai deixar o nosso tema para a nossa próxima live, segunda-feira, às 20 horas da noite. O nosso tema vai ser trabalho doméstico e seus principais desdobramentos. Se você é empregada doméstica e você quer saber um pouquinho mais sobre os seus direitos,
Na live de semana que vem vamos estar conversando sobre isso, falando um pouquinho sobre os seus direitos. E se você tiver alguma dúvida também, estamos à disposição para responder. Fique à vontade. Um abraço, um beijo e até a semana que vem.